O mundo está cada vez mais quente. As temperaturas globais crescem em ritmo acelerado, com registros acima da média. 2016 foi o ano mais quente no planeta. Quebrou a marca de 2015, que já tinha superado o recorde do ano anterior. Os dados são da Organização Meteorológica Mundial. A temperatura foi de 1,1 graus Celsius mais quente. Cientistas afirmam que a sequência de altas temperaturas é um fator sem precedente nos registros climáticos. Os motivos? Vários. A concentração de gases que absorvem o calor, como o dióxido de carbono emitido pelas indústrias, a queima de gasolina e outros combustíveis fósseis e o desmatamento. Na Europa e nos Estados Unidos, incêndios descontrolados destruíram quilômetros de florestas. Dezenas de pessoas morreram. O mundo que sofre com calor é também o que demanda cada vez mais por energia. O problema é que, para suprir a população mundial, é preciso aumentar o volume disponível. Pesquisadores do mundo todo lutam para encontrar alternativas de energia renovável. A estimativa do Ministério do Planejamento é que a demanda de eletricidade no Brasil vai triplicar até 2050. A notícia boa é que o país tem potencial para suprir parte dessa demanda com energia solar e eólica. Hoje, mais de 80% da energia elétrica gerada no Brasil vem de fontes limpas, incluindo a hidrelétrica. O problema é que, para construir uma hidrelétrica, há uma intervenção agressiva no meio ambiente que afeta todo o ecossistema. Por conta dessa tradição e por conta dessa vocação que nós temos para energias renováveis, nós acompanhamos essa tendência mundial, que é recente, que é principalmente no intuito de substituir o combustível fóssil por conta das mudanças climáticas. Nós acompanhamos essa tendência e privilegiamos as fontes renováveis como eólica e solar. Carlos é engenheiro civil e diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Ele vê com otimismo o salto da produção de fontes energéticas renováveis. Compensar essa intermitência da geração de energia com outras fontes. Então isso faz com que a tendência é sempre diversificar a matriz naquilo que for possível. Na cobertura do prédio do Ministério de Minas e Energia, há 192 painéis fotovoltaicos. Esse é o sonho de consumo de muita gente no Brasil que investe no consumo de energia elétrica residencial. Quem instalou as placas que captam a eletricidade foi a empresa do Paulo, engenheiro elétrico em Brasília. A gente trabalhou aí os 2 primeiros anos, mapeando o mercado, entendendo os clientes, fazendo visitas, mostrando a viabilidade técnica. E a gente teve uma inversão que viabilizou muito. O que eu chamo de inversão? Você tinha os equipamentos que ainda estavam muito caros e, com o passar do tempo, esses equipamentos caíram de preço. E, por outro lado, as tarifas de energia, elas subiram também drasticamente. Então você chegou num determinado ponto que viabilizou o investimento. Estamos falando de geração de energia limpa, que pode ser um grande negócio também para o consumidor. A energia solar tem se popularizado, os equipamentos baratearam e a eficiência aumentou. Como que funciona esse sistema, né? A luz do sol, ao bater no painel fotovoltaico, ele é transformado em energia elétrica, certo? Então, essa energia ela é conduzida pelos cabos, ou seja, aquele conjunto de painéis, ele forma uma potência necessária para atender uma determinada residência ou empresa. Essa energia ela passa pelos cabos e vai até um equipamento chamado inversor. Esse inversor é o equipamento necessário para converter da corrente contínua que você tem a luz do sol, que ela é transformada, né? Ela vai para o padrão de consumo da residência. O sistema, também chamado de geração distribuída, aumentou de forma acelerada no Brasil a partir de 2015, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica ampliou os descontos na conta de luz dos consumidores que produzem sua própria eletricidade. Há 3 anos, havia menos de 2.000 unidades geradoras de energia solar. Hoje, são mais de 30.000 e o quadro melhora a cada dia. Você tem essa questão do meio ambiente. Em primeiro lugar, você ajuda também o país, porque evita que o país tenha que fazer investimentos em novas usinas para atender essa demanda. E
tem a questão econômica também, que quem faz o investimento tem um retorno hoje em 4 anos, 3 anos e meio, e a partir desse momento que ele já pagou o investimento, ele tem aquela energia, vamos falar assim, praticamente gratuita para ele. Paulo também foi o responsável por instalar as placas fotovoltaicas na casa do Roberto, morador do Lago Sul, área nobre de Brasília. Roberto é analista ambiental aposentado do Ministério do Meio Ambiente. Ele conta que o interesse em instalar as placas solares surgiu há 13 anos. Nós temos aqui, pelo menos aqui no meu bairro, nós temos um potencial de energia e iluminação solar muito grande, né? Então, eu falei, é hora de fazer, porque eu estou querendo fazer isso há muito tempo, então apareceu a oportunidade, vamos encarar. Foram instaladas 12 placas fotovoltaicas na área de lazer. O investimento, R$20 mil. Pergunto a Roberto se depois do sistema instalado, ele e a família perceberam alguma diferença no dia a dia, em casa mesmo. A gente não percebe, quando liga algum objeto na tomada, uma lâmpada, a gente não percebe se a energia vem da SEB ou se vem aqui da fotovoltaica. É indiferente. Agora, a gente percebe no bolso, porque mês a mês tem uma redução de consumo. Antes, a conta de energia elétrica quase chegava a R$500. Hoje ele paga apenas a taxa mínima, R$60. Ele economiza mais de R$400 por mês. Se Paulo consumir menos eletricidade do que gerou, ele transfere o que sobrou à concessionária e passa a ter créditos em caixa para usar em até 60 meses. O morador explica ainda que o investimento terá retorno em 4 anos. Independente do tempo de retorno, é um investimento mais ecológico do que econômico, embora contemple os dois. Em dias nublados, como hoje, a produção de energia pelas placas fotovoltaicas diminui cerca de 70%. O sistema precisa ser instalado em áreas que são atingidas o dia inteiro pelo sol. Parece óbvio isso, né? Mas tem gente que demora até 10 anos para ter o retorno financeiro do investimento, simplesmente porque as placas foram instaladas em áreas sombreadas. Aí não tem jeito, prejudica muito a produção de energia. Paulo recebe pelo e-mail a quantidade de energia produzida. Ou, se preferir, checa os dados em tempo real por um aplicativo de celular. É tecnologia na palma da mão. Consumo de energia neste momento. E agora, um dia que tem chuva, como é que fica a variação? Paulo está feliz com o resultado do projeto, uma contribuição simples para ajudar o equilíbrio ecológico. Eu acho que é uma obrigação de cada cidadão contribuir com o planeta, né? A gente já faz, tem outras atividades, a gente tem aproveitamento de água de chuva, a gente tem aproveitamento de compostagem de resíduo orgânico, de alimentos que podem ser feitos para a produção de adubo. Então a gente tem toda uma concepção de reduzir consumo, reciclar na medida do possível, né? E reaproveitar. No próximo bloco, vamos mostrar o crescimento da energia limpa no país. Já ouviu falar no ônibus elétrico? Fique ligado, a gente volta já. No bloco anterior, você viu, a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de hidrelétricas, que também deixam um passivo ambiental. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, a Abragel. A primeira geração que aconteceu no país no final do século XIX foi através de pequenas centrais hidrelétricas. Essas usinas abasteciam vários pequenos povoados, várias unidades fabris. Isso mudou na década de 70 com grandes usinas e hoje em dia a gente enxerga que isso precisa ser retomado, porque essas usinas conseguem gerar de forma descentralizada, mais próximo do município, mais próximo do consumidor, reduzindo as perdas do sistema, propiciando a redução de necessidade de investimento em novos sistemas de transmissão. O conselheiro da Abragel explica que o Brasil é privilegiado na diversidade da matriz elétrica. Por exemplo, a fonte eólica representa hoje 7% da eletricidade gerada no país. A solar, já vimos, tem conquistado cada vez mais espaço nas empresas e nos lares brasileiros e segue ampliando a base de operação.
José Guilherme também fala sobre um programa de certificação de fontes renováveis, iniciativa da Abragel, em parceria com a Associação Brasileira de Energia Eólica. Você tem uma entidade certificadora que atesta que o processo de desenvolvimento, implantação e operação da usina se dá com a melhor técnica possível. E com isso, o empreendedor, o proprietário dessa usina pode comercializar esses certificados para diversas empresas que hoje têm interesse em comprovar que apoiam esse tipo de energia. Aqui a placa fotovoltaica, ela funciona da seguinte forma. Aproveitar o sol para gerar eletricidade ainda é um negócio que cresce no país inteiro. De olho no futuro, o Distrito Federal se adiantou e criou um curso de instalação desse sistema. A ideia é colocar a capital federal como referência na produção de energia renovável. Eles têm as aulas teóricas para entender um pouquinho da teoria da geração da energia elétrica e depois a parte prática, que é a montagem dos painéis propriamente ditos. Nas aulas práticas, os alunos aplicam a habilidade técnica nas 18 placas. Aqui, 15% da energia elétrica consumida é gerada por esse sistema de fonte renovável. Hoje nós temos aqui um sistema de captação de água que tem uma bomba d'água que funciona com a captação, com a energia captada do processo de geração da energia solar. É um poço artesiano que abastece o consumo de água para a horta de alimentos saudáveis. Agora a gente muda um pouco de assunto. Lembra que no começo do programa nós falamos que o mundo está mais quente e que um dos motivos para isso é a queima de combustíveis fósseis? Nesse ponto, Brasília também sai na frente e dá o exemplo. Mostra como é possível poluir menos. Esse é o ônibus elétrico que começou a rodar na área central da capital federal nos últimos meses. É o primeiro de muitos. O ônibus é recarregado na tomada comum. 4 horas de carga são suficientes para ele percorrer 250 quilômetros. É mais que uma viagem de Brasília a Goiânia, por exemplo. Ônibus novo, confortável, com tecnologia de ponta, bem diferente dos outros modelos que circulam pelas ruas brasileiras. Aqui em Brasília, apenas 4 motoristas têm o privilégio de ocupar esse lugar no ônibus elétrico. Ele é um pouquinho diferente do convencional. Primeiro, a questão do conforto. Em segundo lugar, é automático, ou seja, o motorista não precisa se preocupar hora nenhuma em passar a marcha. A terceira vantagem é a temperatura, que é muito agradável, em torno dos 20 graus Celsius, ou seja, calorão não existe aqui dentro. O sorriso no rosto do Sérgio tem motivo. Ele foi um dos motoristas escolhidos para pilotar o ônibus elétrico. Teve até de fazer um curso de especialização. O barulho, a maciez no carro no asfalto, você entendeu? O carro não dá tranco porque não tem caixa de marcha, não tem diferencial. É uma aceleração contínua, mais macia. Pergunta ao Sérgio se ele sente saudade de dirigir um ônibus comum, abastecido com combustíveis fósseis. O resto que não. Um dia pode acontecer, né? Mas hoje em dia eu penso daqui para melhor. O nosso trabalho de recomendação... O instrutor do Sérgio e dos outros 3 motoristas capacitados foi o Jonatas. Existem algumas orientações que a gente tem que passar para o condutor em relação à propulsão, a freio, né? Porque é um carro rápido, os motores são nas rodas, então o condutor, o acelerador é uma espécie de potenciômetro, então ele tem que ter uma sensibilidade a mais na questão de arrancada, de frenagem. É esse tipo de cuidado, capacitação que a gente vem trabalhando no dia a dia com o condutor. Mudar a filosofia, mudar a mente, né, em relação à tecnologia. O meio ambiente por inteiro embarcou no coletivo para uma volta rápida. Nós estamos passando agora na esplanada dos ministérios, em frente à catedral, um dos principais pontos turísticos aqui de Brasília. E é impressionante como dentro do ônibus a gente não escuta nenhum barulho, muito silêncio. Os passageiros aprovaram a novidade. Eu gostei, ar-condicionado bacana, o ônibus tranquilo de andar, silencioso, rápido, sem muita demora, e até achei legal por conta dos motoristas, né, que geralmente muitos reclamam sobre o barulho do motor. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente trabalha com saúde ocupacional, né, e a gente sempre faz audiometria de motoristas e eles sempre falam dos barulhos dos ônibus.
Além do conforto, para o passageiro, outra vantagem é a segurança do veículo. O carro vem com N critério, N itens de segurança a mais, né, do que os convencionais, mais aprimorados, como ABS, freio a disco, um raio de pneu mais seguro, se trabalhar. O ônibus elétrico é capaz de reduzir a emissão de quase 50 toneladas de gás carbônico por ano. É o equivalente ao plantio de 343 árvores. Se esse modelo de transporte público fosse realidade no mundo todo, talvez o aquecimento da Terra não fosse tão rigoroso. Ele é um carro 100%, 100%, pode chamar sustentável. É um carro que não polui, nós não temos queima de combustível, a gente não tem uma preventiva em curto prazo. O plano de preventiva desse carro é para cada 7 meses, a gente não tem descarte de óleo, né? A gente não tem lonas de freio, enfim, para descartar no meio ambiente. Então não é só o combustível, é uma série de agregados que vem diminuir o impacto, né, no meio ambiente. No próximo bloco, Bob de Souza mostra como funciona uma mini geradora de energia particular que poderia abastecer mais de 800 casas por mês. A gente volta já. Neste bloco, vamos mostrar um projeto de mini geradora de energia solar, montada em empresa de grande porte. Antes de qualquer instalação, tudo precisa passar pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Grandes projetos precisam ser licenciados e seguir rigorosamente as normas ambientais. A gente solicita estudos ambientais, né? Dos meios bióticos, socioeconômicos e o meio físico, em que a equipe técnica vai avaliar a viabilidade ambiental da inserção desse empreendimento no local. A partir desse momento, começa o processo de licenciamento para empreendimentos de geração de energia renovável. A instalação de equipamentos domésticos, como placas fotovoltaicas, causam baixo impacto ambiental e não necessitam de licenciamento específico. Como já vimos no programa, 70% de nossa matriz energética é renovável, somando-se aí a produção das hidrelétricas e a eólica. A captação solar vem logo atrás, em expansão. Atento ao movimento que busca limpar ainda mais nossas fontes de eletricidade, o Ministério do Meio Ambiente mantém dinheiro disponível em uma carteira batizada de Fundo Clima. Os financiamentos são analisados por técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O Fundo Clima ele foi lançado pelo BNDES em 2011 com o seguinte objetivo: financiar projetos de investimento, aquisição de máquinas e equipamentos eficientes e desenvolvimento tecnológico para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, também para dar um tratamento a todas as consequências advindas dessa mudança climática. O fundo tem várias linhas de crédito e uma das mais cobiçadas para uso doméstico e empresarial é a que financia máquinas e equipamentos eficientes, lançada no primeiro semestre de 2018. Os empréstimos podem ser contratados para a aquisição de vários produtos de apoio ao ambiente mais limpo. Aerogeradores, placas fotovoltaicas, né? Então uma série de equipamentos, né, que vão trabalhar com essa pegada, né, de gerar uma energia renovável com taxas altamente interessantes sob o ponto de vista, obviamente, do tomador de crédito. Segundo o Peroba, a procura maior por esses equipamentos vem sendo de clientes comuns, pessoas físicas que decidiram melhorar o consumo energético em casa. Esse programa ele só foi autorizado para operar com bancos públicos.
Então esse é um ponto importante. Então dentro desses bancos públicos, você vai ter que buscar aquele que obviamente que você tem melhor relacionamento, que já tem algum relacionamento, que se localiza na sua cidade. E aí uma vez que você chegue nessa agência bancária, dessa instituição financeira, você vai falar que tem interesse de captar recursos da linha, do subprograma do Fundo Clima, equipamentos eficientes. E uma coisa que é importante colocar é que a decisão, né, sobre se o banco ele vai financiar ou não esse empresário, essa pessoa física, essa é uma decisão da instituição financeira. Novos recursos para máquinas eficientes devem ser repassados pelo governo até dezembro. E por uma questão de geografia, o Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm procurado mais placas fotovoltaicas que torres eólicas, comuns no Nordeste brasileiro, onde os ventos são mais fortes. E por falar em Centro-Oeste, fomos conferir uma mini geradora de energia solar. Os equipamentos funcionam na sede da Companhia de Saneamento Básico do Distrito Federal, a CAESB. Instalados no começo do segundo semestre de 2018, os equipamentos são monitorados em tempo real. Essa imagem no tablet mostra os painéis na cobertura da sede da empresa. Ao fundo, vemos alguns equipamentos que fazem a conversão da energia contínua em alternada, a que usamos no Brasil todo. O superintendente de apoio administrativo da companhia, Geraldo Leite, fala do monitoramento do sistema. Geraldo, o que significa isso? Eu tenho aqui uma tabela de dados de sustentabilidade. São dados bastante importantes. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho aqui gás carbônico evitado. É o gás que não teve descarga na natureza. 1.052 toneladas ano. É isso mesmo? É isso mesmo. Significa que, por meio da energia que nós estamos gerando, que é uma energia limpa do Sol, nós estamos evitando que seja lançado na atmosfera essa quantidade aqui de gás carbono. 1.052 toneladas por ano de gás carbono. Que é basicamente o gás que causa o efeito estufa, né? Perfeito. Eu tenho um outro dado aqui bastante importante, que é a economia de água feita em um ano a partir da utilização da energia solar. O número aqui também é bastante expressivo. 649.492 metros cúbicos de água que estão sendo economizados com o uso da energia solar. Tem mais um dado aqui, Geraldo, de fornecimento de energia para o número de casas. Lê para mim esse dado aqui. São 844 casas que nós conseguiríamos abastecer com a energia que nós estamos gerando aqui, casas populares. Isso ao ano? Ao ano. Não, aqui é o mês. É o mês. Isso é ao mês? É o mês. O que a gente gera de energia é suficiente para abastecer 844 casas por mês, casas populares. Quer dizer, são dados que confirmam a importância do uso de energia renovável em qualquer sistema, doméstico ou até mesmo empresarial. A mini geradora fotovoltaica gera até 700 kW em horário de pico. O painel de monitoramento exibe também a velocidade do vento, a irradiação solar por metro quadrado, a temperatura da placa e a temperatura ambiente. Mas não é só isso não. Temos também as informações de sustentabilidade bem detalhadas. Ao todo, são 7 blocos cobertos com painéis solares. Nós estamos aqui na cobertura do prédio onde funciona essa empresa. No total, são 2.188 painéis fotovoltaicos como esse daqui. É o sonho de consumo para muita gente. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!